Olá, amigos do canal Anatomia Vida. Eu sou a professora Giancarla Bernal e hoje eu trouxe uma aula para vocês de anatomia radiológica de coluna cervical. Bom, pessoal, um detalhe que eu sempre acrescento aos meus alunos é: conheça bem as estruturas anatômicas antes de tentar fazer leituras de imagens radiológicas, porque isso vai facilitar muito a sua compreensão do que está sendo observado. Então, é importante, né, realizar primeiramente um estudo aí da coluna, para que depois você possa seguir para um estudo radiológico das mesmas estruturas. Aqui eu deixei para vocês uma imagem do Atlas, que é a primeira vértebra cervical, a C1, e uma imagem do áxis, tá? E aqui uma imagem radiográfica, né, na incidência de perfil. Bom, pessoal, então, caso vocês precisem, existem outras aulas gravadas aí no canal Anatomia Vida, e uma delas é uma aula de coluna vertebral. Então, pode realizar o estudo dela para depois partir para essa daqui, ou vice-versa, tá? Bom, vamos lá. Aqui nós podemos observar a primeira vértebra cervical, logo abaixo do osso occipital aqui do crânio. Essa primeira vértebra, como eu já havia comentado, é o Atlas, né? O Atlas, ele possui um arco anterior, aonde ele tem aqui essa pontinha, que é o tubérculo anterior. Se vocês observarem aqui na imagem colorida, nós temos aqui o arco anterior do Atlas e a pontinha que eu disse agora, que é o tubérculo anterior. Posteriormente, nós temos o arco posterior do Atlas e também um tubérculo posterior. Então, aqui na imagem nós podemos ver o arco anterior do Atlas, aonde temos o tubérculo anterior. E posteriormente, o arco posterior do Atlas e o tubérculo posterior. Outro detalhe é que a vértebra que segue logo na sequência, né, a C2, é o áxis. O áxis, ele possui essa estrutura, esse acidente anatômico, denominado dente do áxis. O dente do áxis, ele fica encaixado dentro aqui, ó, do forame vertebral do Atlas. Ele fica encaixado aqui anteriormente, tá? Então, se vocês observarem aqui na radiografia, nós temos uma estrutura bastante radiopaca encaixada aqui, ó, dentro do forame vertebral do Atlas. Essa estrutura é o dente do áxis, tá? Então, vejam o contorno radiopaco aqui redondinho do dente do áxis encaixado dentro do forame vertebral do Atlas. Aqui mais abaixo, então, a estrutura óssea, né, que forma o corpo do áxis. E aqui, posteriormente, a lâmina do áxis, tá? Aqui é a lâmina do arco posterior aqui do áxis, essa parte denominada lâmina. E aqui a pontinha, que é o processo espinhoso do áxis. Mais abaixo nós temos aqui o corpo de C3, os processos articulares e aqui no final o processo espinhoso. Se vocês observarem ainda, aqui nós temos um contorno um pouco radiopaco, que é a sobreposição do processo transverso dessa vértebra, no caso aqui da C3. E aqui nós temos um ponto em que está extremamente radiopaco. Aqui é o pedículo, que também sofreu sobreposição, portanto, ele fica bastante radiopaco devido ao aumento de densidade nessa região. Então, nas vértebras abaixo, vocês podem acompanhar esse contorno radiopaco aqui do processo transverso, olha só, aqui e aqui. E aqui vocês podem acompanhar essa parte bastante radiopaca, que é onde fica o pedículo. Outro detalhe importante aqui são os processos articulares. Vejam que aqui nós temos um contorno ósseo do processo articular inferior e mais acima um contorno do processo articular superior. E entre eles aqui, uma linha mais radiolúcida, mostrando a articulação zigopofisária. Aqui entre os corpos vertebrais, nós temos o disco intervertebral. Nas imagens radiográficas, como a densidade do disco intervertebral é muito baixa, ele não aparece, né, em seu formato em si.
mas nós sabemos que nesse espaço nós temos o disco intervertebral, tá? Então, mais uma vez, tubérculo anterior do atlas, fixado no arco anterior do atlas, arco posterior do atlas, tubérculo posterior do atlas. Aqui, corpo do áxis, lâmina e processo espinhoso. Esse contorno radiopaco é do processo transverso e aqui esse contorno bastante radiopaco é do dente do áxis. Esse espaço é onde está o disco intervertebral e aqui esse contorno radiopaco nas demais vértebras são todos do processo transverso. E essa parte extremamente radiopaca é a sobreposição do pedículo. E ainda processos articulares superior e mais abaixo o processo articular inferior, formando aqui nesse espaço a articulação zigoapofisária. E aqui é onde nós temos o disco intervertebral, forma-se a articulação intervertebral. Aqui uma imagem na incidência de AP, e aí nós podemos observar primeiramente, né, o contorno aqui, ó, grande do corpo vertebral, e superiormente a ele, né, essas pontinhas que são os uncos das vértebras. O unco é encontrado apenas nas vértebras cervicais, então essa pontinha aqui é denominado unco. Mais abaixo, novamente, unco e unco. Na de baixo também, unco e unco. Aqui no meio, o espaço onde fica o disco intervertebral. Essas pontinhas que aparecem radiopacas aqui, ó, no centro do corpo da vértebra, vejam que em todas nós temos, né, um contorno radiopaco no centro do corpo da vértebra. Isso, pessoal, é o processo espinhoso que também sofreu aí sobreposição pelo corpo vertebral. Então, aqui, ó, essa estrutura radiopaca no meio do corpo vertebral é o processo espinhoso sobreposto, tá? Bom, aqui na lateralidade, se vocês acompanharem, né, após o corpo da vértebra, na lateralidade aqui nós temos o processo transverso. Olha o contorno dele aqui, olha na vértebra de baixo, contorno dele aqui, de novo, ó, contorno dele aqui e de novo aqui, tá? Esse é o processo transverso. Aqui nós também podemos observar a sobreposição do pedículo. Então, vejam esse ponto mais radiopaco, ó, que ficou extremamente radiopaco. Aqui nós temos o pedículo. E aqui, como nós já estamos em altura de C7, vejam que o pedículo ele acaba ficando um pouco mais interno aqui no corpo vertebral, né, causando esse formato redondinho que nós estamos vendo aqui, ó. Esse daqui é o pedículo de C7. E aqui o pedículo aparece apenas como uma linha mais radiopaca, aqui e aqui. As vértebras, elas têm uma diferença de tamanho conforme elas vão descendo, né, em direção aí à coluna torácica. E isso faz com que, em altura de C7, o pedículo apareça um pouco mais internalizado, né, mais próximo aqui da parte do corpo vertebral. Enquanto nas demais vértebras superiores, ele aparece apenas como essa linha que nós vemos aqui, bastante radiopaca, tá? Bom, pessoal, outro detalhe importante aqui é que para fazer a contagem dessas vértebras e não haver aí um erro, né, na hora de contar essas vértebras, é interessante começarmos a contar de baixo para cima. Já que nós observamos aqui uma vértebra torácica, e eu sei que ela é torácica porque eu vejo aqui um arco costal articulando, né, com o corpo da vértebra e também com o processo transverso. Devido a isso, eu sei que essa vértebra aqui é uma vértebra torácica, já que eu estou vendo uma costela articulando aqui. Então, a partir daqui, nós temos vértebras cervicais, né? E aí podemos contar daqui para cima. Então, aqui nós temos a C7, a C6, C5, C4 e C3. C2 e C1, que seria atlas e áxis, elas sofreram sobreposição nessa imagem pela mandíbula. Então, nesse caso,
nós não conseguimos observar aí os acidentes anatômicos de C1 e C2, tá? Então, é importante fazer essa contagem de baixo para cima para que você não se confunda em relação à contagem das vértebras. E aqui uma imagem em oblíqua, né? Aqui nessa imagem em oblíqua, aqui nessa imagem em oblíqua, é importante, né, que nós conseguimos observar com bastante característica os forames intervertebrais. Vejam aqui esses forames, que é por onde, né, vão emergir aí os pares de nervos cranianos. Esses forames, eles formam-se nas duas laterais aí das vértebras, lateral direita e esquerda, né, e possibilitam, né, que emerjam da coluna, da medula espinal, os 31 pares de nervos, tá? Que vão emergir ao longo de toda a coluna, desde a região cervical até a região coxígea. Aqui, pessoal, então, forames intervertebrais, tá? Aqui na letra A nós temos o arco posterior do Atlas. Essa é uma imagem oblíqua, nós conseguimos ver ele com bastante definição. Aqui, então, os forames intervertebrais. E aqui, o corpo vertebral. Entre os corpos vertebrais, nós temos aqui o disco intervertebral, né? Nesse espaço fica encaixado o disco intervertebral. E aqui na letra C nós temos o pedículo. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Façam aí a sua inscrição no canal, deixem o seu joinha para apoiar o meu trabalho e ative o sininho das notificações. Um abraço, fiquem com Deus. E até a próxima!